Olá, irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos, em torno da palavra de Deus, nos reunir para a nossa edificação e também para glorificarmos o nome do nosso Deus. Meus irmãos, todos nós conhecemos esses grandes eventos de esportes que nós temos no nosso mundo, que reúnem pessoas, atletas de vários países. Esses atletas competem pelo primeiro lugar e se esforçam ao máximo para que alcancem o seu objetivo. Tendo ganhado, eles vão receber o seu prêmio, o seu troféu, a sua medalha, e eles ficam no pódio, na parte mais alta, e ali eles ouvem o seu hino nacional. Também vem a sua bandeira sendo levantada. E isto, para ele, para o atleta, é um símbolo e um momento de grande orgulho. Para a nação que o atleta representa, também é um grande orgulho. Na verdade, a população diz: nós vencemos. Nós vencemos nesta categoria, nós vencemos naquela categoria. Nós fomos vitoriosos. A ideia de que o atleta venceu passa a representar não somente o atleta, mas toda a população. Todos dizem: nós vencemos. Independente de qual seja a categoria, nós dizemos: o Brasil venceu no judô, o Brasil venceu no vôlei, o Brasil venceu. E isto nós dizemos, e a população também se alegra e se satisfaz com a vitória que foi conquistada. O que acontece nos jogos é que aquele atleta, ele é um representante do país, do seu país, e ele representa toda a nação. Um atleta brasileiro representa o Brasil, e quando ele vence, não somente ele venceu, mas também todo o país, todos os brasileiros, nele representados. Eu quero frisar isto para que nós entendamos algo a respeito da Bíblia, que fala também sobre representatividade, que fala sobre como nós também somos representados diante de Deus. E isso é algo importante para que nós tenhamos na nossa memória e na nossa mente, no nosso conhecimento, para que nós possamos compreender, de fato, o ensino das Sagradas Escrituras. E eu gostaria, para isto, que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 ao verso 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala sobre representatividade. Fala sobre como nós fomos representados em Adão
pelo pecado e como nós também podemos ser representados em Jesus Cristo para a graça, para a fé e para a salvação. Nós observamos aqui o texto falando sobre que por causa do pecado de um só homem. Aqui está falando claramente a respeito de Adão, que, como nós vimos em Gênesis capítulo 3, por causa do seu pecado, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ele caiu em pecado, ali ele perdeu o seu status de uma pessoa, de um ser vivo espiritualmente, para estar agora morto espiritualmente. Ele perdeu a sua habilidade, a sua capacidade de fazer o bem e afastou-se de Deus, não mais estava na presença do Senhor. E isto não somente com Adão, mas a partir de Adão, toda a humanidade representada em Adão também pecou. O que nós observamos, irmãos, é que toda a humanidade estava representada em Adão. Adão era o representante de todos os homens. E por isto, por causa do seu pecado, todos os homens pecaram. E por causa do seu pecado, a morte passou para todos os homens. E todos os homens também serão condenados por causa desse pecado. A morte espiritual tem como um dos seus efeitos principais a nossa separação de Deus. Nós nos ficamos separados de Deus, longe de Deus. E não existe castigo maior para o ser humano ou para qualquer criatura viver longe da graça de Deus. Inferno, condenação eterna, é estar longe da graça de Deus. É sofrer o castigo e as penalidades eternas longe da presença de Deus. E foi isto o que Adão, pelo seu gesto, conquistou a toda a humanidade. Por causa da transgressão de um só, a morte passou a reinar e o pecado escravizou toda a humanidade. Mas Deus representou-nos também de uma outra forma. Nós temos aqui Jesus Cristo. E aqueles que estão em Jesus Cristo têm um destino diferente. Aqueles que realmente estão apegados a Cristo, firmados em Cristo, eles têm um destino diferente. Nós observamos que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, o próprio Deus veio ao mundo, tornou-se homem, viveu uma vida totalmente distante do pecado, não pecou, viveu como qualquer um de nós, exceto pelo pecado. E ele pôde realmente viver uma vida justa, que agrada e glorifica a Deus. Ele não pecou jamais, obedeceu a Deus em tudo o que deveria obedecer e jamais errou. E ele pagou o preço, mesmo sendo justo, morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Sabe por quê? Para representar-nos diante de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados e ele colocou sobre nós a sua justiça. Meus irmãos, Jesus Cristo é o representante dos eleitos. Jesus Cristo é o representante de todo aquele que crê no seu nome. Jesus Cristo é o nosso representante. E nele nós somos representados diante de Deus como vitoriosos, como justos, como santos que Ele é. Ele é o vitorioso, mas todos nós recebemos nele a vitória. Todos os eleitos, todos os que creem,
todos os que têm uma vida destinada e entregue aos pés de Cristo. Não basta eu apenas dizer, eu sou de Jesus Cristo. Tem que ter evidências sólidas que você é do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. O pecado, a vida desregrada, a vida totalmente descompromissada com Deus e com o próximo, essas coisas já passaram. E eis que se fizeram nova, um novo caminho, um caminho que anda em obediência à vontade de Deus, que se coloca diante do Senhor e está pronto a buscá-lo e a glorificá-lo em todos os momentos. Meus irmãos, quem que te representa? Você é representado somente por Adão, pelo pecado, sendo escravo do pecado? Ou você agora é representado por Cristo, que pagou o preço do pecado, que viveu uma vida justa, que alcançou a vitória e que nele nós somos vitoriosos? Santo e eterno Deus, que com a tua representatividade na nossa vida, nós podemos nos achegar ao teu trono de graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela tua grande obra e por esse feito maravilhoso na nossa vida. É a oração que nós fazemos, gratos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor.